capítulo 6. Essa é a terceira parte do trecho que vai do verso 25 ao 34. E teremos ainda mais uma parte. Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34. Vamos relembrar o que temos aqui. Estarei lendo o primeiro versículo, um dos irmãos fica de pé, leia bem alto, o próximo, vamos de um em um, até o verso 34. Verso 25 diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ponto, este tema, ou esta etapa da mensagem do monte, tendo em vista que estamos aqui diante do grande desafio da vida. Ser crente com as preocupações da vida. Porque a não ser que morramos, as preocupações não desaparecerão num estalar de dedos. A não ser que a gente morra. Aí as preocupações acabaram. Não é? Então não há dúvida para um cidadão do céu o valor desta realidade, o valor desse status real, ele é referendado ou tem como referência unicamente os padrões do reino dos céus, do reino do Senhor Jesus, do reino de Deus. Então, se compreendemos até aqui tudo o que o Senhor vem estabelecendo desses novos padrões, esse padrão do céu que deve ser adotado por nós como crentes no Senhor Jesus, chegamos a este momento aqui com condições de compreender o enorme desafio que há em lidarmos com as preocupações da vida sem deixar de ser cidadãos dos céus, sem precisar para isso ter que nos identificar com o mundo. Porque é aqui que nós somos normalmente, ou melhor, é aqui que nós geralmente fracassamos. Não é? Nós vamos até relativamente bem no nosso discurso espiritual, no que diz respeito à salvação, às doutrinas que envolvem o pecado, a redenção, as doutrinas que envolvem a salvação, né? Redenção, propiciação, justificação, estamos aprendendo tanto em Romanos, né? Pelo menos eu estou aprendendo muito. E agora a coisa vai se tornar real, porque a maneira como eu lido com as preocupações da vida vai dizer realmente se eu também lido com esta área como cidadão do céu. E não é simples não, o desafio é gigante, muito, muito grande. É coisa para crente. E aqui realmente é onde a coisa aperta. Por isso vamos orar mais uma vez. Eu queria que um de vocês ficasse de pé e orasse, pedindo a Deus que nos ajude a ouvir e transformar o que nós estamos ouvindo em combustível. Não é? Combustível para ser queimado. Não apenas detentores de informações. Eu ando muito, muito preocupado com isso. Mas que seja um combustível do céu que vai nos fazer agir, viver como crentes, produzindo e reproduzindo as verdades que nós temos aprendido da palavra de Deus com atitudes de fé, de coragem, de
confiança na palavra do Senhor. Um dos irmãos fique de pé e ore, por favor. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Se você estiver muito cansado, não tem problema. Levante, fique em pé ali do lado. Eu entendo perfeitamente, depois de um dia de trabalho, você está meio cansado. É meio difícil entender domingo de noite aquele sono mortal que bate em alguns. E é a minha voz que tem esse poder também, eu sei, de fazer os outros dormir. Mas se você tiver necessidade, fique de pé, vai ali para trás, não tem problema nenhum. Essa movimentação, esse tipo de movimentação é perfeitamente aceitável. Caso contrário, preste atenção. Então, Jesus está aqui ensinando nos versos 25 a 34, a título de recapitulação do que nós já temos falado. Estamos falando sobre duas alternativas que o Senhor Jesus está dando para a pessoa que na sua vida busca melhorar. E a expressão que estamos usando aqui, de acordo com uma das traduções, Almeida e Corrigida e Fiel, ela vai trabalhar com a expressão ambição nesse contexto aqui. E essa ideia da ambição é a busca pelas coisas. A ambição pode ser positiva. Ela tem um poder muito forte de ser negativa. Mas não é pecado você ambicionar as coisas. A maneira como você faz isso que se torna algo pecaminoso, não é? Então, esse buscar as coisas é um sinônimo de ambicionar pelas coisas. Não é uma palavra que devemos abandoná-la, mas devemos compreendê-la e usá-la legitimamente. A questão é que, nesse trecho aqui, Jesus está tratando exatamente esse ponto. Como é que nós devemos lidar com essa procura, com essa busca, com essa ambição pelas coisas, com o progresso, com a melhoria, com os objetivos que nós temos na vida. Nós temos que estabelecer, é normal estabelecer metas e partir para alcançá-las. Não tem nenhuma normalidade disso. E é esse o ponto que Jesus está começando a tratar aqui nesse trecho. E nós falamos que iríamos tratar inicialmente a ambição falsa, aquela não legítima. Estamos mastigando isso, lidando com a ideia daquele senso de segurança própria, aquela coisa materialista que nós temos de nos achar seguros porque compramos, porque temos, porque possuímos. Eu gosto de ver um programa, não pelo aspecto da pessoa, dos acumuladores, porque aquilo ali é uma coisa escravizadora, mas pelo outro lado, outras pessoas que compram, né, produtos desses acumuladores e vendem como relíquias, né? É um programa que eu gosto bastante. Como é que é o nome do programa mesmo? Caçadores de Relíquias, não sei se vocês costumam ver, eu gosto bastante. Mas o outro lado da moeda é como as pessoas são escravizadas a bens materiais podres, coisas apodrecendo, com lixo, com bicho, com ratos. E elas têm um apego àquilo enorme, dentro de galpões enormes, abandonados, fechados por anos. E de repente chega lá a pessoa interessada em comprar, elas abrem, mostram, mas quando, na hora de vender, elas, não, eu acho melhor não, porque elas têm a segurança delas naquilo que possuem, ainda que esteja podre, sujo, abandonado há anos. Então esse senso de ambição falsa é aquele sentimento de ter as coisas, materialmente falando, para se sentir seguro. E muitos vivem assim. Na verdade, muitos sofrem assim. E estamos tratando esse assunto que vamos completar essa primeira parte hoje. E depois vamos tratar da ambição verdadeira ou bíblica,
que é aquela que nos leva a reconhecer o reino de Deus e a sua justiça, mas vamos falar sobre isso semana que vem. Hoje vamos completar essa primeira parte dessa ambição falsa, aquela meramente humanista, onde a nossa própria segurança material, aquilo que produzimos, que julgamos que temos, é aquilo que nos dá, então, um estado falso, instável de segurança, mas escraviza a mente, nos torna potencialmente capazes de ser pessoas muito ansiosas. Né? Ansiosas pecaminosamente, aquela preocupação ansiosa que nós estamos comentando. Mas hoje nós vamos terminar este assunto, esse ponto da ambição falsa que Jesus vem tratando, e nós já vimos dois malefícios da preocupação ansiosa. Num primeiro momento, a preocupação ansiosa ela é incompatível com a nossa fé. Vimos isso semana passada, com a fé que nós temos em Jesus. E ali eu comentei, então, semana passada, que nós não nos fizemos, nós não podemos nos manter vivos apenas porque queremos. Deus é absolutamente soberano sobre isso, é Deus que nos dá a vida e é Deus quem mantém a nossa vida. Agora mesmo está acontecendo um monte de coisas dentro de você, para que você esteja funcionando, me vendo e me ouvindo e refletindo, considerando o que você está ouvindo, e você não pode fazer nada por isso, porque Deus já fez isso. Isso está acontecendo em você agora, porque Deus fez isso acontecer em você. Então Deus não somente nos dá a vida, como provê, mantém a nossa vida. Então essa preocupação ansiosa, ela é completamente incompatível com a fé em Jesus Cristo. Será que a nossa vida não é mais importante do que o alimento e a bebida que nós vimos aqui no contexto desses versos 25 a 34? Estou só fazendo um flashzinho do que vimos semana passada para daqui a pouco entrar no ponto de hoje. O nosso corpo, obviamente, irmãos, uma vez que Deus nos dá a vida e a mantém, nossa vida e a nossa existência é mais importante do que roupa que vestimos. E a loucura é que a gente se preocupa tanto com os cuidados da vida, com roupa, bebida e comida, que nós perdemos de vista que Deus tem nos sustentado de uma forma absolutamente poderosa e soberana, e nós nem sequer nos damos conta, mas ficamos numa tremenda angústia por roupa, comida e bebida. Ignoramos o fato que não podemos fazer nada para existir, mas Deus está fazendo o tempo todo. Então, se Deus já cuida do maior, que é a nossa vida, e a mantém, será que nós não podemos confiar que Ele pode cuidar também das demais áreas, poderíamos chamar de menores, como comida, bebida e roupa? E foi isso, resumidamente, que nós falamos sobre esse primeiro aspecto da preocupação ansiosa, algo que é incompatível com a nossa fé. Depois, o segundo malefício nos fez pensar em três problemas. Puxa, ficou enrolado aqui. 3 problemas. E esses 3 problemas estão relacionados com a nossa fé. Primeiro, os crentes não estão livres de trabalhar, de se empenhar, de ganhar de sua própria vida. Se esforçar para ter as coisas no sentido de trabalho e ter o seu sustento de forma legítima, para então poder. E é aqui que mora o perigo. Porque nós lemos um texto como esse, relembro, abrindo parênteses, que eu estou fazendo uma lembrança de semana passada, porque, para mim, pelo menos, foi de vital importância para compreendermos os versos 34 e 35, melhor, 33 e 34. Então, estou fazendo essa recuperação. É aqui que os crentes normalmente perdem na mente. Quando já estão sofrendo com a ansiedade, com a preocupação ansiosa, perdem fortemente, porque a gente vai para um texto como esse e vemos ali o Senhor Jesus dizendo que o meu Pai Celestial proverá a vocês. E aí a pessoa imagina que não tem que fazer mais nada, que pode ficar sentada na poltrona com os pés cruzados, ou buscar o emprego que lhe convém, o emprego dos sonhos de qualquer um, e se houver um outro não tão dos sonhos, eu não quero porque Deus disse que vai me prover.
Está na Bíblia, está lá em Mateus 6, 25, 34, que Deus vai me prover com comida, água e roupa. E eu fico escolhendo emprego, fico num comodismo pecaminoso. Mas a coisa não é bem assim, não. Nós temos que trabalhar. A Bíblia enfaticamente nos ensina isso, falamos bastante sobre isso semana passada. Aí Jesus vai e nos ilustra essa ideia de que o Senhor proverá, né? O Pai Celestial vos proverá. Ele ilustra isso falando das aves, falando das flores, como evidências da provisão, da capacidade de Deus para nos suprir nessas áreas. E aí nós refletimos aqui semana passada, mas como é que esse negócio de Deus alimentar as aves? É óbvio que Jesus sabe muitíssimo bem que alguns pássaros comem sementes, outros comem restos de comida, outros comem lixo, cadáver. Tem pássaro para tudo, as coisas estão aí na natureza. Os urubus comem lixo, né? E o fato é que Deus está alimentando essa turma toda, está provendo para eles. Mas Deus não dá comida na boquinha do pássaro. Você nunca viu Deus andando com a mãozinha assim, com alpiste para dar para o passarinho. E nem vai ver, porque não acontece assim. Mas Deus providencia todos os recursos, né, em tudo que Ele criou para que os pássaros então se alimentem. Então a promessa de provisão de Deus para os pássaros com alimento, comida e roupagem, porque a peninha deles é suficiente para eles estarem bem vestidos, é totalmente verdadeira. Da mesma forma as flores. As flores não fazem de forma alguma o trabalho das pessoas, por exemplo, das pessoas que não trabalham, que é ilustrado no texto, né? E nem por outro lado ficam sentados em máquinas de costurar ou com linha de tricô, fazendo roupas ou coisas do tipo. Mas a Bíblia nos diz que Deus as veste. E Deus faz isso num processo absolutamente soberano e complexo que Ele mesmo criou. As flores extraem do sol a capacidade de se sustentar e se prover e ganhar toda a coloração que precisam, a vida que precisam. Isso é uma intervenção altamente soberana. Eu tenho um carinho muito grande por esse texto. Já disse, alguns já me ouviram falar isso, mas quando eu estava no Palavra da Vida ainda, no meu segundo ano, a gente com todo tipo de limitações financeiras, dependendo de mantenedores, eu com 2 filhos de idade escolar, bem pequenos, Luísa tinha uns 7, Davi tinha menos, né? 6 e 8, mais ou menos, no meu segundo ano, Luísa 6, Davi 8. Então, vocês imaginam as necessidades grandes, né, de roupa, de tudo, e a gente estudando o dia inteiro, ali num contexto de internato, né? E dependendo dos irmãos lembrarem, não tínhamos muitos mantenedores, tínhamos o mínimo para viver dignamente. E eu não podia, obviamente, chegar no final de semana e ir ali na loja comprar roupa nova para as crianças, porque não dava. E nós saímos do calorão no Rio de 35, 38, 40 graus é o nosso normal lá, para um frio de 5, 6, 7 graus, na melhor das hipóteses, quando não dava menos. Então nossas roupas eram de Rio de Janeiro. E foi um baque, no começo foi dificílimo. E esse texto marcou muito a minha vida, porque num determinado momento eu estava pregando numa igreja que eu fazia estágio, lá em Atibaia, Comunhão Cristã em Atibaia. E eu preguei desse texto, no meu segundo ou terceiro ano de seminário, não lembro bem. Ele compartilhei e pedi que as pessoas olhassem para os meus filhos, para a minha esposa. Olhem para eles. Olhem para eles. Não sei se a Luísa lembra disso. Era muito pequenininha. Eu falei, olhem para eles. Olhem meus filhos, por favor. Tão bonitos. Aí o pessoal está rápido, mas não está fazendo médico seminarista, né? Não, está bonito e tal. Estavam muito bem vestidos. E eu não comprei nenhuma daquelas roupas. Nada. E nem pedi. Simplesmente as pessoas deram roupas novas para a gente. Se nunca tinham usado, eu não sei. Sei que eram novinhas e estavam todos muito bonitos. E eu não podia comprar nada. Eu podia comprar comida e remédio. E ali marcou demais para mim. Eu falei, olhem os lírios do campo agora, por favor. Olhem meus filhos e minha esposa. Então isso é muito, muito
profundo a gente perceber o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Eu dou vida e dou o meio de você continuar vivo. E uso as circunstâncias para a minha glória e para o seu bem. Então eu não te atendo nas suas conveniências. Eu te atendo de acordo com a minha soberania. Com o meu padrão de perfeição. Eu provejo a sua vida com o meu caráter, com o meu padrão de necessidades para você. Não o seu padrão de necessidades para você. E se nós formos bem honestos, nós vamos ver que Deus tem nos dado tudo. É que nós somos bem lentos a compreender o tudo de Deus. O nosso tudo geralmente é maior do que o tudo de Deus. Nossa insatisfação, nossa falta de contentamento nos faz normalmente perder a perspectiva do que esse texto quer dizer. E depois, então, sobre essa questão dos problemas relacionados com a fé, esse foi o primeiro ponto, que os crentes não estão isentos de se empenhar por trabalhar e Deus vai nos dar do meio soberano dele aquilo que nós não temos como prover para nós. Depois nós vimos que, dentro desse ponto ainda, que os crentes não estão isentos de responsabilidades de forma alguma, e nem os crentes estão livres das dificuldades. Se nós lembrarmos, eu comentei aqui que a rolinha, o pardalzinho que é mencionado aqui, depois em Lucas 12 também, é muito barato. É muito baratinho, não tem nem preço de tão barato que é. E é um animalzinho, né, uma avezinha que insignificante. Chega a algum ponto, vimos no texto que eu mencionei semana passada, agora não me recordo, chega ao ponto que eles caem, ou seja, morrem. Deus provê, alimenta e sustenta, mas eles morrem. As ervas do campo queimam, as flores murcham. Então o fato de Deus nos prover não significa que a gente não morre, que as coisas não acontecem também com dificuldades, que a gente não tem momentos de fracasso, de perdas. Tudo isso nós precisamos relacionar com a nossa fé. E a preocupação ansiosa nos impede de um olhar maduro para o ciclo das coisas. Que só quando nós morrermos e estivermos na eternidade com Deus é que a gente vai deixar de vai sair do ciclo nascer, crescer e morrer. Mas enquanto nós estivermos na eternidade, nós estamos dentro de um ciclo, que pode ser natural ou não. Mas quando uma florzinha, uma erva do campo está lá bonitinha e vem uma queimada e queima tudo, talvez tenha sido interrompido o ciclo natural. Mas o fato é que Deus não deixou de ser aquele que proveu aquilo que aquela florzinha, aquela erva do campo precisava até aquele dia. Então tudo isso está inserido no contexto dessas verdades espirituais para que eu e você, como cidadãos do reino, não tenhamos uma visão egoísta dos cuidados do Senhor, mas uma compreensão altamente piedosa e rendida a essas verdades absolutamente suficientes e poderosas para nos trazer a paz que precisamos para não cairmos na armadilha da ansiedade, da preocupação ansiosa, aquela que nos escraviza e nos tira as virtudes espirituais, nos tira a alegria, nos rouba o vigor físico, enfim. Isso então foi um resumo do que vimos semana passada e que eu acredito ser muito importante da gente relembrar. Agora vamos falar sobre o terceiro malefício, para a gente fechar essa ambição, esse contexto da ambição não verdadeira, ambição falsa, materialista, humanista, racionalista. O terceiro malefício, então, gerado pela preocupação ansiosa, é que essa preocupação ansiosa ela é incompatível com o bom senso. Ela é incompatível com um pensar equilibrado. Só você refletir de maneira equilibrada, você já vai perceber que essa ansiedade que nos leva a um descontrole emocional e a perda do sono e a angústia, a aflição, as dores físicas, ela é incompatível como crentes no Senhor Jesus, é incompatível com
um bom senso. Olha diz o verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse verso 34, Jesus está tratando com duas realidades temporais, o hoje e o amanhã. Estão aqui no verso 34. Toda a preocupação ansiosa. Na verdade, eu vou diminuir a amplitude por enquanto, não vou tratar a preocupação, toda a preocupação como ansiedade, mas vou lidar apenas com a questão da preocupação. Toda a preocupação humana, do ser humano, ela lida com o amanhã. E o amanhã, não diretamente ligado ao dia de amanhã, mas ao que está por vir, por acontecer. Mas como a expressão do texto do verso 34 é amanhã, vamos manter esta ideia. Então, toda a preocupação humana está ligada com o amanhã. E ela pode ser relacionada com roupa, com alimento, ou com qualquer outra coisa que você possa preocupar-se. Mas toda essa preocupação com o amanhã, ela acaba sendo experimentada hoje. E sempre que a gente fica ansioso por causa da preocupação, nós ficamos preocupados no hoje, agora, no momento presente, com alguma coisa que vai acontecer no futuro, no meu futuro. Como se nós soubéssemos até tudo sobre o nosso futuro. A questão é que esses temores sobre o amanhã, que nós sentimos tão fortemente hoje, talvez não se concretizem. Vou repetir. Talvez todos esses temores que nós temos pelo amanhã, que nos tiram sono, que nos afligem, que nos faz agitar a mente, aquela coisa angustiosa, a gente sente isso com uma força enorme agora, hoje, mas não temos nenhum meio de afirmar que vão acontecer, que vão se concretizar amanhã. A gente se preocupa com provas de colégio, provas de faculdade, com emprego, com o casamento, com saúde, com algum empreendimento, algum desafio que temos no nosso dia a dia. O fato é que quase tudo isso, quase todas essas preocupações com o amanhã, por já estarem sentadas no trono da ansiedade, a maior parte disso é mera fantasia. Porque você não tem como formatar o amanhã com todos os seus males, porque você não é Deus. Mas nós julgamos por algum tempo que somos, e sofremos loucamente, porque nunca seremos, mas sofremos hoje torturadamente, por causa de um amanhã que a gente provavelmente não vai desfrutar de quase nada do que conjecturamos em nossas fantasias. Esses temores pelo amanhã normalmente são muito mentirosos. Muitas preocupações desse tipo, na verdade, talvez a maioria, jamais aconteçam. Então, essa preocupação ansiosa, na verdade, uma coisa que todos nós lutamos, eu e vocês, é uma grande perda de tempo. É um gasto enorme de energia. É um gasto enorme, um desperdício enorme de tempo. Porque em vez de orarmos com gratidão, nós oramos com medo. Em vez da nossa oração conter contentamento e uma petição honesta, a nossa oração ela é cheia de ameaças, de intimidações a Deus. Gastamos muita energia nervosa
com coisas que talvez jamais se concretizem. Então nós precisamos aprender, todos nós, a viver um dia de cada vez. E é isso que está sendo ensinado por Jesus. A questão é que há necessidade de uma grande disciplina espiritual para lidar com isso. É por isso, irmãos, que a gente bate tão enfaticamente na necessidade que temos de uma oração contemplativa, uma oração que tem um projeto pessoal, um projeto de gratidão, de reconhecimento da soberania de Deus, alegria pela nossa salvação. Às vezes, um tema tão importante como estamos vendo nas mensagens de domingo, desperdiçados por alguns, por julgarem que já sabem tudo sobre justificação, já sabem tudo sobre salvação e sobre Jesus. E alguns estão desperdiçando esse privilégio de perceber o tamanho da minha salvação, e vamos ver domingo agora em Romanos 5, os enormes benefícios da salvação pela fé, ou da justificação pela fé. Mas alguns estão jogando fora o privilégio de perceber tudo que envolve a grandeza da minha salvação, a inutilidade dos meus esforços pela minha salvação e o poder majestoso de Deus de vir de maneira soberana e com a sua graça me alcançar. A gente perde energia espiritual quando nos gastamos tolamente hoje com um amanhã que a gente não sabe nada sobre ele. Desafios. É lógico que nós devemos planejar o futuro. Falamos sobre isso semana passada. Os exemplos que o próprio Senhor Jesus dá, Salomão dá em Provérbios sobre a formiga. Nós somos encorajados na Bíblia a trabalhar, e trabalhar com excelência, porque é para o Senhor e não para homens. Produzir, colher os frutos do nosso trabalho, tudo isso é legítimo. Então, buscar produzir com vistas a melhorar a sua qualidade de vida, as coisas que você tem, pensando, é uma perspectiva de pensar em futuros de maneira legítima. Eu acho isso, e a Bíblia nos diz que isso é totalmente correto. Agora, permitir que isso escravize, domine os meus pensamentos e as minhas emoções, a ponto de, se eu não estiver alcançando os objetivos da forma como eu pensei, eu me torno uma pessoa frustrada, inativa e incapaz, improdutiva e inútil. Aí já é a preocupação ansiosa tomando tudo que você tem de melhor e jogando num saco de lixo bem fundo. É onde essa expectativa por buscar as coisas deixa de ser legítima para ser pecaminosa. Por isso que está sempre fadada ao fracasso. Então nós somos convidados a viver um dia de cada vez, ou, como está no finalzinho do verso 34, basta a cada dia ou as suas próprias dificuldades. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades, porque elas virão, não precisa nem procurar, elas vão vir mesmo. Todo dia vem, não vem? Pois é. Antecipar os temores, meus irmãos, que podem se realizar, sim, mas também podem não se realizar nunca, simplesmente vai apenas gerar preocupação dobrada, porque eu já vou precisar me preocupar e trabalhar por isso amanhã. Aí eu vou e antecipo uma coisa fantasiosamente hoje de respeito a amanhã, então eu vou ficar duplamente preocupado, vai sugar minhas energias, meu tempo familiar fica um lixo, meu tempo devocional fica um lixo, meu tempo na comunhão dos santos fica um lixo, porque eu estou sugado pelas minhas próprias emoções, eu estou desgastado pela minha própria ansiedade pecaminosa, eu estou tentando trabalhar com o futuro e mal lido com o daqui a pouco, porque não estou compreendendo a perspectiva de um Deus que me dá a vida, o que mantém também a vida, e o que tem me provido até aqui de forma absolutamente perfeita e santa. E eu vou ter que trabalhar muito pelos problemas de amanhã, mas não adianta trazê-los para cá hoje, porque trazê-los para cá hoje é simplesmente dobrar as preocupações e aumentarem muito a minha perturbação.
Uma alma aflita e perturbada, geralmente também, isso é consequência dessa preocupação ansiosa tão escravizadora, tão inutilizadora. Resumindo, então, o que Jesus disse sobre as falsas ambições, né, do mundo, as preocupações materialistas, preocupar-se com as coisas materiais, de modo que elas monopolizem a minha atenção, que absorvam totalmente as minhas energias e me atormentem com essas fantasias sobre o amanhã. Isso é incompatível com a fé que temos em Cristo Jesus e com o bom senso. Um pouco de reflexão honesta vai nos fazer ver que se eu creio em Cristo Jesus como Senhor e Deus da minha vida, como eu posso tentar fazer o papel dele em situações que eu não vou poder afetar nada e, pelo contrário, eu nem sei se vão acontecer, mas eu já morro hoje, já chego morto duplamente amanhã, porque deixo de perceber que o dono da vida também tem mantido a minha vida. Isso não quer dizer que os problemas de amanhã vão ser menores. Mas, sem dúvida alguma, quer dizer que Deus, tudo que te deu hoje para você passar pelo seu dia hoje, Deus vai prover amanhã você com tudo que você precisa. Amém? Então, essa falta de confiança em nosso Pai Celeste, que tudo provê, é uma grande e masoquista tolice. E o texto nos diz, né, que são os pagãos que fazem isso. São os que não têm temor ao Senhor. É incoerente para a vida daqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e da sua história. Então, assim como Jesus já nos convocou no Sermão do Monte, lá no começo, a uma justiça, um padrão de justiça superior, maior, a do Reino dos Céus, um amor, uma perspectiva de amor mais amplo, tudo isso está inserido no contexto do Sermão do Monte. Um tipo de piedade mais profunda, com as características do Reino dos Céus. Ele agora nos convoca também para um padrão de procura das coisas, essa busca pela vida, essa boa ambição pelas coisas, num padrão mais alto também, num padrão do céu, como cidadãos dos céus. E essa é a maneira correta de nós buscarmos, ambicionarmos, mais uma vez repito, no melhor desse sentido, as coisas, e vamos ver esse lado, a boa ambição, a boa procura, vamos ver semana que vem, quando vamos falar sobre o verso 33 e fechar então esse ciclo dos versos 24, do verso 25 até o 34, mas na próxima quarta-feira. Amém? Vamos mesmo assentados orar. Pai amado, muitíssimo obrigado pela tua provisão, porque se a gente para pensar, ó Deus, no Senhor e não no amanhã, como se nós tivéssemos esse poder de definir o amanhã, mas quando colocamos nossa mente no Senhor do amanhã e no Senhor do hoje, a gente vê que o Senhor tem provido, o Senhor tem nos dado. Problemas virão, ó Deus, porque estamos num contexto de mundo difícil, por coisas, como tenho dito, algumas que causamos e outras que vêm sobre nós, mas o fato é que sofremos por coisas que talvez jamais aconteçam. Isso, ó Pai, é incompatível com aquilo que confessamos, que recebemos de Ti, ó Pai, quando fomos salvos por Jesus Cristo. Temos o Espírito Santo como nosso capacitador, consolador. Ó Deus querido, ajuda-nos a exercitar a nossa fé biblicamente, exercitar a nossa fé nesta área tão desafiadora da nossa vida, para que possamos reagir ou nos envolver, o melhor dos sentidos aqui seria agir de maneira coerente com aquilo que confessamos crer. Assim eu te peço, ó Pai, pela vida de cada um, o Senhor sabe os desafios diários, ó Pai, e como estamos lidando com isso. O meu pedido aqui ao Senhor, em nome de Jesus, é que aprendamos, ó Pai, a deixar para cada dia o seu próprio mal. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos orar uns com os outros.